Por que é tão importante saber a altura e o peso do surfista na hora de produzir uma prancha? Salve galera! Nesse episódio da série Prancha Mágica a gente vai ter mais uma aula sobre o funcionamento e a produção das pranchas de surf. O tema principal, a gente vai ficar sabendo o porquê, qual o motivo que todo shaper pergunta para o surfista, qual sua altura e peso, o que isso influencia de verdade na fabricação da prancha de surf. Quem vai falar com a gente é o renomado shaper Thiago Bastos Cunha das pranchas TBC. Ele vai explicar isso muito bem pra gente e dar mais um passeio sobre a fabricação dos foguetes. Confira. Bom, uma vez me perguntaram, né? Por que todo shaper, todo cara que vai fazer a prancha, quando vai fazer uma encomenda, o shaper pergunta qual o seu peso e qual a sua altura? Pergunta diversas outras características, né? Tamanho do pé, às vezes, entendeu? Pra mim é um determinante também, porque o tamanho do pé vai determinar a área, principalmente na região da rabeta da prancha, né? Um cara com o pé muito grande, se tiver uma rabeta muito estreita, os dedos dentro da água vai prejudicar, tá? Mas efetivamente, peso e altura são dois quesitos fundamentais para o cara se basear naquilo que ele vai construir para fazer a prancha de quem está solicitando, tá? No caso assim, ó, a altura, o surfista é o pêndulo em cima da prancha, tá? Imagina que ele vai pendular para um lado e para o outro. A altura é fundamental para você escolher a largura da prancha, tá? Se você tem largura demais para um cara que tem pouca estatura, você gera uma dificuldade, tá? Não que isso seja determinado, por exemplo, o cara pequeno nunca vai surfir com a prancha larga, vai, mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade no movimento de virar a borda para dentro d'água, porque é natural, um pêndulo num negócio estreito, ele vai pendular mais, assim como pequeno, o pêndulo para você virar para lá e para cá demora mais, é mais lento, ao contrário do cara alto. Se o cara é muito alto e a prancha fica muito estreita, qualquer bambolelezinho assim, ele já vai para dentro d'água, o pé da frente, as bordas mergulham dentro d'água e fica prendendo muito. Então você tem que dar um pouco de área para que o cara possa contornar e fazer o movimento. Senão o movimento dele vai ficar basicamente só movimentando a prancha, ele não vai andar com a prancha, né? Porque o pêndulo dele muito alto vai fazer com que ele mergulhe para dentro d'água. Então, para que ele não perca o impulsionamento, a tendência é que quando ele começar, que a prancha for para dentro d'água, ele vai quebrar o movimento para trás para poder ficar novamente em cima da prancha. Se a prancha tem um pouco mais de área, ele consegue manter ela de borda e fazer com ela o movimento de retorno. Ele não precisa trazer ela à força para baixo d'água, né? O peso vai determinar a flutuação, né? A flutuação é a sustentação da prancha que determina, inclusive, a velocidade, né? Porque a prancha, ela traciona dentro d'água. A gente tem que imaginar que o cara, quando for surfar, ele vai pressionar a prancha para dentro d'água e vai ser devolvido em forma de velocidade. É igual se você pegar um balde d'água e colocar um isoporzinho dentro. Se você empurrar ele e segurar ele assim, bacana. Se você soltar ele um pouquinho para o lado, ele vai tender a escorregar, a fugir. É a gravidade, a reação da gravidade que você empurra em cima da superfície que está em cima da água, que vai afundar e devolver em velocidade. Se tem pouca, vai para dentro d'água e não devolve a velocidade. Se tem demais, fica difícil botar para dentro d'água. Quando você começa a empurrar, a tendência é que ele já queira correr. Então aí cria uma característica da prancha dura, por exemplo. Às vezes muita gente pensa, pô, minha prancha está dura demais, não estou conseguindo movimentar, e está imaginando que pode estar na largura ou na medida da borda. E na verdade ele pode estar com algum excesso sobrando de flutuação aqui, e no momento que ele vai empurrá-la para dentro d'água, ele não consegue fazer isso. Ela vai automaticamente fugir, e em vez dele trazer, ele vai ter que ir atrás da onda, ou atrás da prancha, né? Quando ele empurrar aquela fugir, ele vai ter que ir correr atrás da prancha para depois fazer o contorno e voltar. Isso realmente, muitas das vezes, gera aquela sensação de que pô, o cara passou várias vezes na onda para conseguir fazer a manobra. Porque a prancha, para ele, estava sobrando um pouco. O primeiro movimento ele teve que passar para depois fazer o segundo movimento e realmente colocar a prancha com a borda dentro d'água. Porque a prancha dentro d'água, ela vai tracionar o tempo todo assim e assim. A prancha não fica estática dentro d'água, você empurra ela, não, ela recebe seu peso, ela traciona assim, volta, você movimenta ela, a tendência dela é ela tracionar e voltar. É nessa devolução de movimento que há, né, o impulso e os movimentos de lado, né? Então, pô,
Se você pega e coloca uma prancha com muita flutuação, o cara não vai sentir dificuldade, a resistência dela para afundar é muito maior. Então a tendência é que ela corra mais do que tenha controle. Então você tem que saber fazer uma dosagem. Isso deve se levar em consideração também qual o objetivo do surfista, né? É só uma recreação, então qual o nível dele. Se ele tem uma habilidade ainda iniciante, realmente é legal que ela tenha essa sobra, porque essa sobra vai dar a ele estabilidade. E o movimento de velocidade, onde ele não vai precisar fazer muita força e ela já vai começar a ganhar velocidade. No momento em que ele começar a empurrar ela já sai andando, para ele vai facilitar. Isso vai trazer alguma dificuldade no movimento, tá? Então a gente tem que dosar um pouco e entender. Por isso é legal sempre a gente conseguir contato com o cliente, né? Eu faço questão sempre quando as meninas recebem as encomendas ou há uma consulta nossas redes sociais ou no site, pesquisam com a gente. No primeiro momento a gente faz realmente um atendimento técnico de venda, mas no momento em que há o interesse de fato, eu busco realmente entrar em contato com o surfista, com o cliente. Eu preciso entender o que ele está querendo, o que ele está esperando da prancha, para que ele possa pegar a prancha e se divertir realmente. Porque o objetivo maior não é fazer uma prancha bonita, assim ou assada. É que eu faço a prancha dentro daquilo que ele quer, né? Muitas vezes o próprio surfista também não sabe, o cara está começando, ou imagina que tal característica é determinado por uma medida, por exemplo, e você conversando, você entende o que ele está esperando, que características é que ele quer na prancha, que muitas vezes ele está dizendo que é colocando na largura ou na curva e não é. Então você tem que entender o que ele quer para poder colocar esse elemento que ele está procurando, colocar essas características na prancha. Mas isso não vai determinar para ele a prancha foi a medida da largura, é o conjunto de informações que determinam as características da prancha, não apenas a largura e a espessura. Tem muita prancha que você faz sem muita largura e sem muita espessura e que você pega na prancha ela está borduda, está grossa. Mas se o objetivo é atender uma pessoa que está começando a pegar onda, ou uma garota, por exemplo, outro dia eu fiz uma prancha assim, eu senti que a garota, o que ela tinha de mais dificuldade, que ela me falou, era conseguir mergulhar com a prancha, tá? Primeiro ela sentiu quando ela começou, com um longboard, depois foi pro fanboard, agora ela já estava com uma prancha de aprendizado, mas que também é uma prancha com muito volume. E ela disse que, eu não conseguia dar um mergulho. Então, eu entendi que o estágio de surf que ela estava não é de maior desempenho, pode-se dizer assim, mas eu precisava dar a ela características que desse esse conforto para ela remar, se equilibrar, mas que desse também a oportunidade dela mergulhar, né? Que ela é uma dificuldade, vou entrar no mar, fico tomando a série toda, eu quase não consigo entrar, demora muito tempo porque eu não consigo dar um mergulho. Então a gente fez uma prancha com características largas e tal, mas como ela era muito levinha, a prancha ficou fininha, só que a borda ficou bem redondinha, né? Você pegava a prancha, deu até uma litragem, uma volumetria maior de acordo com a distribuição, mas a flutuação especificamente da prancha, que era o que dificultava ela no mergulho, isso a gente eliminou, né? Fez alguns ajustes, ela queria uma prancha maior, sugeriu uma prancha menor, até porque muitas vezes a galera pensa, eu quero uma prancha grande para me ajudar a me equilibrar. Não, o que vai causar o equilíbrio é a largura. O que determina o equilíbrio no pêndulo é você em pé em cima da prancha, é ela ter largura. Então, o mais importante para ela, eu sugeri, né? Falei para ela, mais importante do que a prancha grande é que ela tenha largura e flutuação para você. Como ela era bem levinha, qualquer flutuação ela já é uma flutuação sobrando para ela. Então eu trabalhei muito mais as características de largura, dei um pouco mais de largura na região do bico, que é onde na hora que vai levantar a prancha um pouquinho mais área na frente, ela mantém um pouco mais o equilíbrio, isso facilita na hora de se levantar, né? Então, como eu falei, são diversas informações. Às vezes você não alargou nem tanto a prancha, mas se você jogou a mesma largura e avançou com ela, você já deu uma outra característica para a prancha, né? Então ela ficou super feliz e a primeira coisa que ela falou que, ela nunca imaginou como era legal entrar no mar dentro do mergulho. Quer dizer, então
Agora eu acredito que ela vai realmente se divertir muito mais, porque a dificuldade que ela tinha, que muitas vezes prejudicava até a diversão dela, que era conseguir chegar no outside, pô, não tô conseguindo, tem onda demais, virava pelo meio do caminho e voltava, agora ela já consegue ir lá, ela vai ter um pouco mais de tranquilidade para escolher melhor as ondas, então eu acredito que a diversão para ela vai ser bem mais legal. Por isso, peso e altura são dois itens que não podem faltar em hipótese alguma no rol de informações de quem vai surfar, porque ela determina características da construção da prancha. É a partir do peso e da altura que eu construo o raciocínio de qual modelo, que medidas eu vou colocar para fazer o encaixe e atender o resultado, as expectativas de quem está comprando. Peso e altura é fundamental. Valeu, galera! Obrigado, Shaper Thiago Bastos Cunha, por mais essa aula. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like antes de sair, inscreva-se no Surf TV e, claro, coloquem suas observações, façam perguntas. O Shaper Thiago Bastos Cunha vai ter o maior prazer em responder cada um de vocês. Então é isso, galera. Até breve com outros vídeos aqui no Surf TV. Um abraço!